Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao meu canal. Muito prazer, eu sou Evandro Brum, evangelizador católico pelos meios de comunicação, e venho aqui partilhar mais uma vez a palavra de Deus com você. Esta palavra que cura, transforma e liberta. Pegue na sua Bíblia ou então utilize o subsídio que você tem aí para acompanhar a leitura do versículo evangélico que nós vamos meditar hoje. O evangelho é segundo São Mateus, capítulo 26, versículos 14 até o 25. Mateus 26, de 14 ao 25. Mas nós vamos meditar dois versículos. Primeiro, o versículo 15 e depois o versículo 23. Que esta palavra de Deus possa fazer a diferença na sua vida, viu? No seu coração e na sua história. Por isso, reze com a gente e celebre conosco o evangelho de hoje e a palavra que toca em nossos corações. E a palavra de Deus nos é dirigida nestes termos. Versículo 15. E disse: o que me darei se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, vamos primeiro ficar com este versículo do Evangelho, depois a gente passa para o outro versículo. Este Evangelho é o evangelho que narra a traição de Judas. O que ele primeiro foi fazer? Foi combinar. As coisas foram combinadas antes de Jesus ser entregue. Então, existia um complô contra Jesus. Existia uma armadilha contra Jesus. Eles combinaram antes tudo o que ia acontecer. Os valores, como Judas iria entregar Jesus. Eles começaram a arquitetar um plano maligno contra o Senhor. E isso custou 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, na Sagrada Escritura, quer dizer o preço de um escravo. Esse foi o preço da vida do nosso Salvador. O preço de um escravo. Mas Deus transformou este preço, que era de um escravo, no preço da vida eterna para cada um de nós, para mim e para você. Judas, ele já tinha a intenção de entregar Jesus, mas ele não sabia como. Ele não poderia simplesmente chegar lá nos fariseus, nos mestres da lei, nos sumos sacerdotes e dizer assim: olha, vou entregar-vos Jesus. Não, precisava existir algo combinado, algo que fosse previamente combinado, algo que fosse assim, camuflado, para que as pessoas não descobrissem que tinha sido Judas, aquele que traiu Jesus. E assim acontece conosco no nosso dia a dia. As pessoas muitas vezes tramam ciladas contra nós. Nós tramamos ciladas contra as pessoas. As pessoas articulam, arquitetam coisas maquiavélicas contra a nossa vida, atentados contra a nossa própria vida. E não só atentados físicos, mas atentados morais. As pessoas articulam a destruição da reputação do outro. As pessoas maquinam e começam a pensar como irão destruir o outro. De que maneira irão destruir o outro. E aí eu digo para você, por quê? Eu venho dizendo aqui no meu canal, nos vídeos anteriores, que Jesus foi entregue por inveja. E este era o grande motivo, a inveja. A inveja que aqueles mestres da lei, que aqueles fariseus e aqueles doutores tinham de Jesus. A inveja fez com que eles maquinassem, arquitetassem todo aquele plano para poder destruir o Senhor, matá-lo, calar a sua voz, calar a voz daquele que gritava misericórdia a Deus por este povo pecador. E eles não queriam saber de misericórdia, porque a misericórdia liberta. Exatamente isso, porque a misericórdia liberta. E eles não queriam saber de um povo liberto, eles queriam saber de um povo oprimido, um povo que ovacionava os seus atos, as suas atitudes, os chamavam de mestres. Era esse tipo de povo que eles queriam. Passar pelas ruas, serem vistos pelos grandes, serem olhados como grandes. É isso que eles queriam. Eles não queriam trabalhar com a misericórdia, por quê? Porque a misericórdia liberta. Se nós temos no nosso coração o sentido misericordioso da palavra de Deus, isso nos liberta. Nos liberta do egoísmo, nos liberta do ódio, nos liberta da condenação.
a misericórdia nos liberta. E eles não queriam saber disso. Eles queriam saber de exterminar aquele homem que pregava a liberdade, aquele homem que dava a liberdade aos cativos. Quem ajudava as pessoas? Os que estavam presos a eles. E aí vem Jesus com seu discurso não revolucionário, mas com seu discurso de amor, dizendo: eu vim para os doentes e não para aqueles que estão sãos. Eu vim para os pecadores. Eu vim para aqueles que mais precisam. Aí vem Jesus com esse discurso, destrói toda a armadura que eles tinham diante da palavra, diante do evangelho, diante da misericórdia. Eles não queriam saber disso. Claro, precisamos eliminar esse homem. E como que nós vamos eliminar esse homem? Eles infiltraram a partir da ação dentro do coração de Judas, porque ele estava vulnerável. Judas estava vulnerável. Ele era ladrão. Ele tomava conta da bolsa, do dinheiro. Ele era ladrão. O evangelho vai dizer que ele era ladrão. Sim. Então Judas estava vulnerável. E o demônio entrou no coração de Judas. Quando nós estamos vulneráveis, meu irmão, Satanás entra no nosso coração, causando discórdia, inveja, prepotência, orgulho, achar que somos melhores do que os outros. Quando nós estamos vulneráveis, o demônio vai entrando dentro do nosso coração. Quando surgem dúvidas dentro daquilo que é a sã doutrina, o demônio vai colocando no nosso coração e na nossa mente, utilizando da nossa razão para, a partir daí, trabalhar e destruir o nosso coração. O demônio trabalha assim, sorrateiramente, como a gente diz, pelas beiradas, envolvendo. E ele envolveu Judas em toda aquela trama. Judas, que estava próximo de Jesus, era ladrão, propício ao pecado, muito mais vulnerável do que aqueles que lutavam contra o pecado. Judas estava na mão do demônio. Nós estamos na mão do demônio não só quando a gente peca. Pequei, estou na mão do demônio. Não. Quando a gente está vulnerável, a gente abre brechas. E foi o que aconteceu com Judas. Ele abriu uma brecha enorme e o demônio entrou dentro dele e fez o que quis. O levou até os sumos sacerdotes para combinarem, para tramarem contra Jesus. E aí aconteceu toda a destruição corporal e derradeira que nós já conhecemos. Mas o Jesus que nós amamos, ele é muito mais do que corporal, muito mais do que aquilo que vemos, muito mais do que aquilo que tocamos. Em outro ponto do evangelho vai dizer que Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. E aqui Jesus diz exatamente aquilo que nós estávamos falando. Quem traiu Jesus era alguém íntimo. Quem colocava a mão no prato com aqueles que comiam é porque era muito íntimo, é porque era muito chegado, é porque era muito parceiro, como a gente diz. E Judas era um desses, um daqueles que estavam com Jesus, um daqueles que viviam com Jesus e, no entanto, um daqueles que traíram Jesus. Judas era íntimo de Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, cuidado. Cuidado com aquelas pessoas que você muitas vezes acha que conhece, mas não conhece. Muitas vezes você pensa que conhece, mas não conhece. Às vezes o traidor dorme com você, o traidor está ao seu lado. Às vezes o traidor é alguém muito próximo de você. E aí eu digo a traição no sentido pleno da palavra, no sentido abrangente da palavra. O trair uma amizade, o trair o respeito, o trair a dignidade. Tudo isso é fato conhecido que é ação do demônio. Por quê? Porque nós damos brecha, abertura. Todos nós estamos propensos ao pecado, todos nós. Mas se a gente for dando abertura, se a gente for colocando na mão do demônio ferramentas e armas para que ele possa trabalhar em nós, ele vai trabalhar. E ele não vai entrar de sola, como a gente fala no popular. Ele vai sorrateiramente, devagar, pelos lados,
ele vai envolvendo a gente, envolvendo o nosso coração, envolvendo a nossa vida. Vejam que aqui o Evangelho nos diz que, primeiro, Judas tramava contra Jesus. Segundo, que quem põe a mão no prato é o que ia trair Jesus. E Judas era íntimo de Jesus. A intimidade, muitas vezes, ou sempre, leva à confiança. Nós somos e acreditamos nas pessoas que são íntimas nossas. Nós acreditamos, mas, em muitos casos, aqueles que a gente acredita que são nossos amigos, são aqueles que vão nos trair, aqueles que vão nos entregar, aqueles que vão nos caluniar, aqueles que vão falar mal de nós, aqueles que vão dizer que nós somos errados, que nós fazemos isso, que nós fazemos aquilo, aqueles que vão nos entregar aos algozes. Olha, que Deus abençoe você e que nós tenhamos um coração puro, um coração esperto e um coração vigilante, para que a astúcia do demônio não nos apanhe sem estar com o coração firme em Deus. Esteja firme, forte no Senhor, na Santa Missa, na adoração ao Santíssimo Sacramento, na reza do Santo Terço. Esteja firme, é assim que a gente vai vencer a tentação que ronda o nosso coração, todos os dias, toda hora. Que Deus abençoe você, que Nossa Senhora Aparecida ilumine a sua vida. Gostou do conteúdo? Então, deixa aí o seu like pra gente, dizendo assim, gostei, foi bom, quero ver mais vídeos desse tipo. E aí, você fazendo isso, você também pode inscrever-se aí no meu canal, porque isso vai ajudar bastante que outras pessoas possam visualizar este vídeo e possam ser transformadas pela palavra de Deus. Você também pode ativar o sininho, sabe por quê? Porque todo dia, de segunda a sexta, tem vídeo novo aqui no canal. E aí, quando eu subir, você já vai ficar sabendo que já tem um vídeo para você se formar, para você viver a palavra de Deus. E claro, pode compartilhar com quem você quiser e não deixe de deixar os seus comentários aí para mim, né? Obrigado, Deus abençoe você, que a Mãe Aparecida ilumine a sua vida. Fiquem com Deus e com as bênçãos da Mãe Aparecida.